E aí, meus queridos, seja bem-vindo ao canal Opinião Oculta. E hoje, seja bem-vindo ao segundo episódio da nossa série de casos ocultos. Semana passada você ficou sabendo do caso do jovem Aquiles, que foi morto por estar no lugar errado e na hora errada. Mas hoje você vai conhecer o caso de Chico Picadinho, um dos piores assassinos que o Brasil já teve. Seja bem-vindo ao Casos Ocultos. Francisco Costa Rocha nasceu no dia 27 de abril de 1942, na cidade de Vila Velha, localizada no litoral do Espírito Santo. Ele teve uma infância muito pobre, apesar de seu pai ser um exportador de café bem-sucedido. Acontece que ele é fruto de uma traição, pois seu pai tinha como amante a dona Nancy, que em outras ocasiões já havia cometido 2 abortos, mas dessa vez decidiu dar à luz a Francisco. Quando criança, o pai de Francisco a abandonou, pois não queria de forma alguma assumir a criança. Já a mãe de Francisco, em minhas pesquisas, existem 2 versões. Uma delas dizendo que ela contraiu uma doença, tendo que ser internada, e assim Francisco foi adotado por uma amiga de sua mãe, e outra dizendo que como eles eram pobres, ela teve que ir trabalhar em um outro local, deixando ele com essa amiga, e só ia visitar raramente Francisco. Acontece que o marido desta amiga abusava sexualmente de Francisco, que nunca pôde dizer nada à sua mãe, pois quase nunca a via. Já a mulher que cuidava dele, assim que se irritava muito, o espancava e batia muito nele, assim pesando ainda mais o seu psicológico logo quando era criança. Então, como ele era constantemente abusado, ele vivia com animais e no mato. Chico também matava alguns desses animais, por exemplo gatos, enforcando-os e afogando eles. Chico estudava em uma escola católica, aonde um dia presenciou um padre abusando de uma das crianças da escola. Isso o traumatizou muito, fazendo reprovar e desistir da escola. Época em que também voltou a morar com sua mãe, mas ele sempre presenciava ela trazer vários homens para sua casa e ir para a cama com todos eles, o mandando ficar em seu quarto até o amanhecer. Em sua adolescência, Chico andava com um grupo de pessoas que constantemente o agrediam e o abusavam sexualmente. Mas como seu psicológico já estava bastante afetado, ele não se separava deles, agregando assim em sua vida a violência e o abuso. Por não conseguir ser aprovado nem na escola naval, nem na aeronáutica e nem na polícia militar, foi ser corretor de imóveis. A disponibilidade de horários fez participar da conhecida Boca do Lixo de São Paulo, lugar marcado pela prostituição e o consumo de drogas. Chico se relacionava sexualmente tanto com homens quanto com mulheres, sendo bissexual. Aos 17 anos, Chico se mudou para São Paulo e começou a morar com um amigo que era médico chamado Caio, que morava perto desse local chamado Boca do Lixo, pois Chico já era completamente viciado em sexo e bebidas. E foi nessa residência que Chico cometeu seu primeiro crime, em 2 de agosto de 1966. Após beber em um bar com Margaret Suida, bailarina austríaca de 38 anos, era muito bonita e atraente. Ele a convidou para seus aposentos, onde durante o sexo Chico pediu para fazer anal, e a garota brincou perguntando se ele era gay. Chico, por estar bêbado, ficou muito enfurecido com a brincadeira da moça, e durante o sexo começou a enforcá-la. A moça no início achou que se tratava de um fetiche na cama, mas acabou se agravando até que a matou enforcada com um cinto. Depois a levou para o banheiro, sem saber o que fazer, teve a ideia de dilacerar, tirando seios, depois músculos, os olhos da moça e dar descarga em suas partes pela privada. Ele raspava as partes por partes e tentava dar descarga, mas o processo era muito lento, demorando cerca de 4 horas. Como era um processo muito lento e cansativo, Chico acabou por dormir no sofá da sala. Quando seu amigo chegou, Chico disse a ele que havia matado uma pessoa, mas que o corpo ainda estava no apartamento, e pediu um tempo para que ele conseguisse contratar um advogado e falar com sua mãe antes de ele o denunciar. Chico viajou para onde estava sua mãe. Caio, com medo de tudo aquilo, denunciou Chico para a polícia. Então, Chico foi preso num apartamento no Rio de Janeiro. Chico não reagiu e nem ao menos tentou fugir.
Chico foi preso no dia 5 de agosto de 1966, Como causa do crime, confirmou um depoimento que a vítima se parecia com sua mãe, pois ambas se envolveram com homens por dinheiro e status. Dessa forma, ficou preso por 18 anos de reclusão, dado o crime de homicídio qualificado e somado mais 2 anos e 6 meses pela desintegração do cadáver, depois que teve sua condenação substituída por 14 anos e 4 meses na cadeia, trabalhou, estudou e casou. Cadeia onde recebeu o apelido que ia marcar para sempre Chico: Chico Picadinho. Apelido esse dado pela forma que ele tratou a vítima. Foi solto em 1974, 8 anos após o ocorrido, como um preso com comportamento exemplar. Seu primeiro casamento não prosperou. Mesmo tendo a esposa grávida, veio a casar-se pela segunda vez, tendo outro filho, mas novamente se separou. Nessa vida, ele retornou para a boca do lixo, repetindo os mesmos hábitos: bebidas, drogas, sexo e prostituição. Até que não demorou muito para cometer o segundo homicídio. Foi apenas 2 anos e 5 meses após ser solto. Francisco voltou a atacar em setembro de 1976. Estuprou e tentou estrangular a prostituta Rosemary em um motel da zona leste de São Paulo. Mas assim, ela acordou e se deparou com Chico tentando morder uma veia em seu pescoço. Ela se defendeu com chutes, mordidas, socos e gritos, conseguindo se livrar dele. Apesar de ter levado uma facada, ela sobreviveu, porém estava grávida e perdeu a criança. Chico conseguiu escapar. Aproximadamente um mês depois, Chico estava morando no apartamento de um colega chamado Joaquim e ainda estava respondendo pelos processos pela tentativa de assassinato. Numa lanchonete, conheceu Ângela, outra prostituta de 34 anos. Conduziu ela para um apartamento de um colega quando, na relação sexual, veio a estrangular com o seu cinto, e o enredo macabro se repetiu. Para dar um fim à moça, pegou uma facada, canivete e um serrote, e cortou o seu corpo e novamente tentou se livrar de tudo, dando descargas na privada, mas até que a mesma entupiu. Chico pegou um serrote e começou a serrar em menores partes possível o corpo, e lavando as partes uma por uma, para não ter tanto sangue como da primeira vez, guardando as partes do corpo em malas e em picados. Exausto, dormiu novamente no sofá. Mas quando recobrou a consciência, Chico se deu conta do que havia feito. Então abandonou o corpo no apartamento, deixando uma carta para seu amigo. O mesmo que chegou no apartamento, onde achou tudo normal. Mas quando olhou as malas e sacolas que Chico havia guardado o corpo, logo em seguida chamou os policiais. Chico havia fugido novamente para o Rio de Janeiro, onde ficou escondido por um tempo, mas logo foi encontrado e preso pela polícia. Após o crime, foi condenado a 22 anos e 6 meses de reclusão. Ao ser considerado um portador de personalidade psicopática de tipo complexo, em 1944, Francisco foi submetido à Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté para ser tratado de sua insanidade mental. Passado isso e tendo o cumprimento integral de sua pena, em 1º de março de 2017, teve sua soltura determinada pela juíza Sueli Zeraich de Oliveira Armani. Contudo, em maio do mesmo ano, o desembargador Ricardo Dipp, da Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, decidiu pela manutenção da custódia. Atualmente, Chico tem 77 anos e permanece preso. Sua última alegação foi que apenas queria pedir perdão ao povo brasileiro. Então é isso, meus queridos. Esse foi o vídeo do Chico Picadinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Realmente foi um caso que assombrou as pessoas no ano de 1966 e deixa marcas até hoje na vida das pessoas parentes, pessoas que estiveram ao redor desse cara. Essa é uma série que eu criei aqui no canal, caso vocês não tenham visto o último episódio, onde eu trago casos que aconteceram aqui no Brasil. O primeiro caso foi sobre um colega meu que foi brutalmente assassinado, sequestrado e assassinado, chamado Aquiles. Hoje eu trouxe esse caso do Chico Picadinho e toda sexta-feira vai ter 10 episódios da primeira temporada. Vão ser 10 episódios ao todo.
Então é isso. Muito obrigado por tudo. Valeu e falou.